Gente, por favor, vamos abrir num livro do Velho Testamento chamado Cântico dos Cânticos. Procura que você acha aí, meu irmão. Olha esse monte de fio aqui, isso não é vida. Conseguimos achar aí o livro? Não. Cântico dos Cânticos, está no Velho Testamento. Está depois de Provérbios. Cantares de Salomão. Se você abrir bem no meio da Bíblia, você pega a sua Bíblia, a Cleise que me ensinou isso. Você pega a sua Bíblia, abre bem no meio dela, vai sair Salmos. Aí depois você vai folheando Provérbios, Cânticos. Ou Cantares. Depois de Eclesiastes, né? Provérbio, Eclesiastes. Depois Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. Todos conseguiram achar esse livro aí na Bíblia? Não? 3 só. Que bom. Levanta a mão, quem conseguiu achar aí? Ah, agora todo mundo. Que coisa estranha. Tá bom. Irmãos, olha só, eu vou fazer um desenho aqui só para colocar um pano de fundo para a gente poder mergulhar nesse livro aqui. Tá? Então, olha só. Irmãos, presta atenção aqui, ó. A Bíblia é dividida em 2 partes: Velho Testamento e Novo Testamento. Velho Testamento é antes de Cristo. Novo Testamento é depois de Cristo. O Velho Testamento tem dos livros de Gênesis até Malaquias. O Novo Testamento é de Mateus até Apocalipse. O livro Cântico dos Cânticos, ou Cantares, né, de Salomão, está no Velho Testamento. Amém? Todo mundo se encontrou aqui? Ficou claro? Amém. Vamos lá para Cântico dos Cânticos, então. Ou Cantares de Salomão. Gente, olha só. Esse é um livro que tem 8 capítulos. Nós vamos dar uma mergulhada nos 8 aqui hoje. Os 8 capítulos. E no capítulo 1, no versículo 1, diz quem que escreveu esse livro. Está escrito aí, ó, no versículo 1 do capítulo 1. O que está escrito aí? Cântico dos Cânticos de quem? Salomão. Então, quem que escreveu? Salomão. Salomão que escreveu. Salomão que escreveu. Tá. Para quem que ele escreveu esse livro? Capítulo 6, versículo 13 responde essa pergunta. Vamos abrir lá no capítulo 6, no versículo 13. Nós não vamos sair desse livro hoje à noite. Nós só vamos ficar em Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, tá? Nós não vamos sair dele hoje. Então todos os capítulos e versículos que eu falar, é tudo sempre nesse livro aqui. Irmãos, olha o capítulo 6, versículo 13. Está escrito assim, ó. Volta, volta, ó Sulamita. Foi para ela que Salomão escreveu. Cântico dos Cânticos foi escrito por Salomão e ele escreveu para a Sulamita. Amém? Tá. Essa Sulamita, ela era uma camponesa, ela era uma mulher do campo. E Salomão, quem é Salomão, gente? O rei de Israel, filho de Davi. Ele assumiu o trono de Davi.
Aonde? Em Israel. Aonde fica Israel, gente? Aqui no Brasil? Não, aonde fica? Lá no Oriente Médio. É bem longe daqui. Então Salomão, há centenas de milhares de anos atrás, ele foi rei lá em Israel. Antes de Cristo, antes de Jesus vir na barriga daquela mulher lá, 2019 anos atrás, há muito tempo antes disso, Salomão foi rei em Israel. E ele se apaixonou por uma camponesa. Sendo rei, ele se apaixonou por uma camponesa, uma mulher do campo, a Sulamita. E ele escreveu 8 capítulos para ela. E nesses 8 capítulos conta a jornada amorosa do Salomão com a Sulamita. E nesses 8 capítulos, você vai ver que a Sulamita, ela faz 4 declarações de amor pelo noivo, que são níveis de maturidade. Esse amor pelo Salomão vai crescendo em 4 níveis. Tem um primeiro nível, depois vai para um segundo mais maduro, um terceiro mais maduro, até que esse amor dela por ele, ela aprende a amar ele e fica consolidado esse amor maduro, seguro. Esse amor da Sulamita por ela, por ele, pelo Salomão. Gente, um dado importante aqui para nós. Salomão escreveu, sabe quantas canções? Sabe quantas músicas ele compôs? 1005 músicas. 1005 cânticos ele compôs. Isso está escrito em 1 Reis, capítulo 4, versículo 32. Ele compôs 1005 cânticos. Mas esse daqui é o cântico de todos os cânticos dele. E é o único que ficou registrado. De todos. Então nós vamos ler, irmãos, o cântico dos cânticos de Salomão. Não é qualquer um. Dos 1005, esse é o cântico de Salomão. O único que ficou registrado. Irmãos, vamos voltar no capítulo 1. Eu vou explicar mais. Vamos voltar no capítulo 1. Você está vendo que antes do versículo 2, a sociedade bíblica colocou um título aí escrevendo assim, ó, esposa. Tem isso na sua Bíblia? Não. Antes do versículo 2, não tem não? Eu tenho amada declara ao amado. Amada declara ao amado. Então quando você vê aí, ó, na sua Bíblia, nesse livro, escrito aí, esposa ou amada declarar ao amado, quem é que está falando? Ela. A Sulamita. Guarda essa informação. Agora, logo depois, irmãos, no versículo 4, no meio do versículo 4, como que está aí? Tem um título escrito coro. Da amada para as mulheres. Da amada para as mulheres. Tá, esse daí, ó, é um coro. É um coro que quando você vê escrito aí, ó, da amada para as mulheres, ou coro, quem está falando são as filhas de Israel. O Salomão era o rei, ele morava num palácio. E lá no palácio morava o Salomão, morava a Sulamita, e morava as filhas de Israel, morava a corte, morava um bando de gente lá que convivia com Salomão dentro do palácio dele. Então toda vez que você vê escrito aí, ó, coro, ou não sei como é que está aí na sua, coro, é as filhas de Israel, é o povo que morava lá com Salomão no palácio que está declarando, que está falando. Agora, quando você vê aí, ó, por exemplo, no versículo 8, na minha tradução aqui está escrito esposo. Como que está na sua? Amado. Então, quando tiver aí amado ou esposo, quem que está falando? Ele. Salomão. Tá? Então você vai ver isso nos 8 capítulos aí de Cântico dos Cânticos. Amém, irmãos? Ficou claro isso? Eu preciso colocar esse pano de fundo, senão não dá para a gente entrar aqui no livro. Ficou claro isso? Ficou. Amém.
Tá, irmãos, mais um dado antes da gente começar. Eu estou debruçado e me esmerando em cima desse livro para eu, desde setembro do ano passado, para eu conseguir chegar nessa formatação e entregar algo de qualidade aqui para nós, nessa noite. Mas é a segunda vez que eu vou ministrar publicamente essa palavra. Então talvez eu fique um pouquinho mais preso na leitura e eu preciso que você tenha um pouquinho de paciência comigo. Tá bom? Glória a Deus. Vamos então, irmãos, entrar um pouquinho mais no contexto e começar a ler os capítulos e os versículos. Gente, olha só. O Salomão, ele era um rei. E ele tinha ovelhas no campo aonde ela trabalhava. E ele se vestiu de pastor e foi lá pastorear as ovelhas dele. E quando ele foi pastorear as ovelhas dele, ele encontrou ela e se apaixonou. E aí começa uma jornada amorosa dos dois. E quando a gente começar a ver as declarações dela, as declarações dele, as declarações da corte, consequentemente você vai se identificar na sua comunhão, no seu relacionamento e no seu amor pelo nosso noivo, que é Jesus Cristo. Então, eu vou pegar esses capítulos, eu vou aplicar na nossa comunhão com Deus, eu vou fazer algumas alegorias e algumas comparações. Então, eu preciso que você me acompanhe nas comparações que eu vou fazer. Amém? Amém. O rei Salomão, ele se vestiu de pastor e foi olhar os seus rebanhos no campo. E ele conheceu essa moça, e eles se apaixonaram. E ele se declarou para ela. E ele disse que ele era rei. E aí ele pegou a Sulamita, que era uma camponesa, e levou ela para um lugar onde ela nunca tinha vivido antes, num palácio. Então ela saiu do contexto dela, do campo, onde ela vivia com aquela gente do campo, onde ela tinha um estilo de vida, e ela começou agora a ter um outro estilo de vida, a aprender em outro contexto, uma vida que ela nunca teve antes. E aí ela começa a ter conflitos. E nós vamos ver isso nas declarações dela. E Salomão, o rei, o noivo, começa a instruir ela, começa a ensinar ela como que ela agora tinha que aprender a viver, como que seria o estilo de vida dentro do palácio, nesse relacionamento amoroso com o noivo, com ele, com Salomão. E é nessa jornada onde ela declara, onde ela faz 4 declarações de amor por ele, que você vai perceber que ele vai se amadurecendo esse amor pelo noivo. E consequentemente todos nós que estamos aqui vamos nos identificar em algum dos 4 níveis de amor pelo nosso noivo amado Jesus Cristo. Quando, irmãos, que vai acontecer o nosso casamento com Jesus Cristo? Quando Ele voltar. Até lá, o que nós estamos fazendo como sua noiva? Nos preparando, nos enfeitando, nos santificando, nos purificando, vigiando. Até esse casamento com Ele. O problema, irmãos, é que quando nós, como noiva de Cristo, a gente vai lá dar uma esfregadinha com o mundo, depois vai dar uma esfregadinha com Deus, dá uma esfregadinha no pecado e dá uma esfregadinha com o Espírito Santo. Nós precisamos definir de que lado que nós estamos. Ou nós nos esfregamos com o mundo, ou nós somos noivo de Cristo. Os dois não dá. Ou fica no campo ou vai para o palácio. Ou fica no campo ou vai para o palácio.
você agora, meu irmão. Nada de direção, né, velho? Fazer isso, Então, irmãos, nós vamos entrar aqui na leitura. Capítulo 1, o versículo 2. Olha o que a Sulamita fala para Salomão: beija-me com os beijos de sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Essa parte, irmãos, é quando a gente tem aquele primeiro encontro com Jesus, com o noivo, e a gente percebe que o amor dele é melhor do que o vinho, é melhor do que as coisas do mundo, é melhor que as coisas lícitas e ilícitas do mundo. Vinho fala de prazer. Esse momento, irmãos, é aquele momento que nós nos encontramos com Jesus e percebemos que o amor dele é melhor do que as farras do mundo. É melhor que a orgia do pecado, da balada, da mulherada lá. E da almarada também. É um momento onde a gente percebe, se dá conta disso, e a gente diz assim: teu amor é melhor do que o vinho. Eu prefiro teu amor do que as coisas lícitas desse mundo. Eu prefiro teu amor do que o pecado, porque o teu amor é melhor do que o vinho. Esse é aquele primeiro encontro onde a gente se dá conta de que o amor de Deus, o amor de Jesus, casar com Ele é melhor do que dar esfregadinha com o mundo. No versículo 3, olha o que ela fala para o noivo. Ela fala assim: suave é o aroma dos teus ungüentos. Presta atenção agora, ó. Como um unguento derramado é o teu nome. O que é unguento? É perfume. Ela está falando que o teu nome é um perfume derramado sobre mim. Esse é aquele momento, quando a gente tem aquele primeiro encontro com Jesus, a gente sai do campo, entra no palácio, vê que o amor dele é melhor do que o vinho, e é aquele momento onde ele derrama o nome dele sobre nós, e agora nós começamos a carregar o nome dele dentro de nós. E aí agora nós somos hospedeiros da presença dele. E como um perfume derramado sobre nós é a presença dele. E conforme, irmãos, você vai hospedando, você vai sabendo hospedar a presença dele, ele vai derramando uma porção mais concentrada da sua presença em você. Como um perfume derramado, como a porção de um perfume mais concentrada. Mas para isso, irmão, você precisa aprender a hospedar a presença dele no teu coração. Irmãos, eu sempre fiz isso por instinto, inconsciente. Hoje eu faço intencional, porque eu descobri. Se você hospeda a presença de Deus no teu devocional todo dia, a presença de Deus se acostuma a se manifestar no teu secreto. Ali no meu secreto eu já recebi chamado, eu já fui consolado, eu já fui reformado, o Espírito Santo me deu música, me deu palavra, me deu ministração, abriu porta para eu viajar, fiz um rebuliço. Você não sabe as coisas que eu faço quando eu estou no meu quarto. Mas você precisa aprender a hospedar a presença dele. Sabe quando você para tudo, você desliga o celular, você desliga tudo? Agora é só você e o seu noivo, você abre a Bíblia, naquela expectativa de que ele vai beijar, ele vai te beijar com os beijos da palavra. Eu consigo me explicar? Naquela intimidade, ele vai revelar o propósito dele, ele vai revelar aquilo que vai acontecer no futuro, ele começa a revelar o coração dele, ele começa a revelar os sentimentos dele, e você vai hospedando essa presença no seu coração, a presença de Deus se acostuma com você.
E cada vez que você se consagra nesse devocional, é mais fácil de você escutar a voz dele, é mais palpável, cada vez mais, porque ele se acostuma. Você entende? Não é uma religião, nós estamos falando do nosso Pai. Nós estamos nos relacionando com uma pessoa, você interage com ele. É incrível. É verdadeiro, é real. Amém. Olha o versículo 4, capítulo 1, versículo 4, ela fala assim, leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Esse é o momento onde o rei pega ela e põe dentro do palácio. E a partir desse momento, ela começa a viver num ambiente que ela nunca viveu antes. Ela sempre viveu no campo. Ela não sabe como é a lei do palácio de Salomão. Ela não sabe como é o estilo de vida daquele povo que mora no palácio como rei. Ela não sabe, ela precisa aprender. E ela diz, o rei me introduziu nas suas recâmaras. Só que a partir desse momento que ela começa a viver ali dentro do palácio real, nesse novo estilo de vida, ela começa a ter conflitos, porque ela não sabe como é que é a vida ali. A vida que ela viveu sempre no campo era totalmente diferente da vida que ela vivia ali agora no palácio. E ela começa a ter conflitos, ela começa a ficar com medo, ela começa a achar, você vai ver isso no versículo 6, que ela não vai dar conta de viver ali, naquele ambiente, naquele novo estilo de vida. Ela começa a ficar com medo. Olha no versículo 6, olha o que ela fala para o Salomão. Não olhe para eu estar morena, porque o sol me queimou. Ela está olhando para os defeitos dela. Ela viveu sempre no campo. Nos outros versículos aqui, fala que ela veio, no versículo 5, olha no versículo 5, eu estou morena e formosa. Essa palavra formosa está errada aí, tá? Pode riscar e corrigir a sua Bíblia, porque está errada. Não tem adjetivo aqui nesse versículo. Eu estou morena, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar. Sabe o que é Quedar? Quedar era um lugar no deserto, e ela morava na tenda de Quedar. Era num deserto, e essas tendas estavam queimadas do sol, estavam desbotadas, e ela viveu a vida inteira ali, sem creme, sem protetor solar. E quando ela entra no palácio de Salomão, ela olha para as queimaduras da antiga vida dela. Ela fala, Salomão, eu estou toda queimada, não olha para mim estar morena, toda queimada, porque eu vim das tendas de Quedar, lá é um deserto, essas tendas são todas desbotadas do sol, eu estou toda feia, queimada, não olha para minha feiura. Ela está entrando em conflito, porque agora ela está convivendo num ambiente que ela nunca viveu antes. Não olhe para eu estar morena, porque o sol me queimou. Eu estou queimada do sol, eu estou ferida, eu estou machucada, eu estou feia, não olha para mim. Eu não vou conseguir ser aquilo que você espera que eu seja, Salomão. Eu estou com medo. Eu estou insegura. Eu entendi o teu chamado, eu entendi aonde você me pôs para viver. Mas eu tenho medo de não corresponder às tuas expectativas. Eu não sei se eu vou dar conta. Esse estilo de vida é grande demais para mim. Eu não sei se eu vou conseguir. Esse é o clamor do coração dela. Mas aí, irmãos, tem outro dado importante nesses 8 capítulos de Cantares. Nos 8 capítulos de Cantares, Salomão chama a Sulamita
15 vezes de formosa. Ele está insistindo com ela. Ela está com medo, ela não sabe se ela vai dar conta, ela está toda queimada, e ele olha para ela e fala assim: tu és formosa. Por quê? Porque ele não olhava a situação atual dela. Ele chamava ela de formosa porque ele estava contemplando o final da obra daquilo que ele ia fazer nela. Não é sensacional? Ele olhava para a obra que ele ia fazer, preparando ela como noiva, adornada, enfeitada, santa, pura, sem defeito, sem mácula. E o noivo fica chamando ela: tu és formosa, tu és formosa, tu és formosa, 15 vezes. Mas ela é difícil. Ela se faz difícil, ela tem medo, ele chama, ela dá mancada, ele chama de novo, ela não vai, e fica naquele negócio travado. Ela é difícil, mas ele fica insistindo 15 vezes com ela. E quando ela percebe que ele insiste, ela se dá conta daquele negócio assim, ó: ele não desiste de mim. Sabe quando o teu coração se dá conta disso? Puxa, eu já pequei tanto, mas Deus não desistiu de mim. Essa ficha caiu nela agora. Quando ele chama 15 vezes ela de formosa, 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 ela não olha para ele, não está queimada. Você é formosa, mas eu estou queimada, eu sou das tendas de Quedar. Tu és formosa. Aí ela cai a ficha, ele não desiste de mim. Aí ela faz a primeira declaração de amor por ele. No versículo 13. Capítulo 1, versículo 13. Olha a declaração que ela faz para o noivo: o meu amado é para mim. É o primeiro nível de amor pelo noivo. É o primeiro nível de amor da noiva pelo noivo. Irmão, vocês estão entendendo que nós estamos falando da igreja de Jesus aqui, né? Pelo amor de Deus. 1,13. Talvez na Bíblia de vocês, pode ser que esteja no final do versículo 12. Na minha Bíblia está capítulo 1, versículo 13. O meu amado é para mim. É o 13. 13. Dependendo da tradução não está, mas é no 13. Tem que ver qual que é a tua tradução aí. Eu prefiro, irmãos, eu uso a tradução revista e atualizada do João Ferreira de Almeida. Tá? Eu prefiro ela porque, na minha opinião, é a mais fiel. Então ela diz: o meu amado é para mim. Essa é a primeira declaração de amor da noiva pelo noivo. É o primeiro nível de amor. Só que percebe a declaração dela, irmãos? Presta atenção. A declaração dela é assim, ó: o meu amado é para mim. É um amor egoísta, egocêntrico. O meu amado é só para mim, não é mais para ninguém. É o primeiro nível de amor que a igreja, nessa comunhão com Deus, com Jesus, tem. O meu amado é para mim. Ou seja, é um amor ainda muito egocêntrico, muito para mim. Tem o eu no centro. Ele não é de mais ninguém, é só para mim. E eu não sou dele, o meu amado é para mim. Eu não sou dele, mas ele é meu. É o primeiro nível de amor que a igreja tem pelo noivo Jesus Cristo. É um nível muito egocêntrico ainda, muito egoísta. O meu amado é para mim. Só pensa em mim, no que é meu, naquilo que eu quero. É egocêntrico, é egoísta. É um amor muito egoísta. É um amor imaturo, não está consolidado ainda. É um amor muito frágil. No capítulo 2, no versículo 15, olha o que ela fala. Ela começa a perceber outros defeitos nela. Capítulo 2, versículos 15, ela fala assim: apanhai-me as raposas, as rapozinhas,
que devastam os vinhedos, porque nossas vinhas estão em flor. Qual é a comparação aqui? Está falando de um vinhedo, de uma vinha, de uma plantação. Só que tinha umas raposinhas pequenininhas que começavam a comer essa plantação pouco a pouco. Normalmente a gente não dá muito valor. É só uma mentirinha, é só um pecadozinho, é só uma musiquinha pirata da internet, não dá nada não. É uma raposinha que vai comendo a vinha da tua comunhão com Deus. É só um palavrão. Eu soneguei o imposto ali, mas é uma raposinha tão pequenininha, tão insignificante. É uma raposinha. Aí essas raposinhas que você deixa entrar na tua vida, vai comendo a tua comunhão com Deus. Aos poucos. Ela não faz um estrago de uma vez, é aos poucos. Tem um texto de Daniel que fala que Satanás ia magoar os santos do Altíssimo. A palavra magoar significa desgastar pouco a pouco. É assim que o diabo faz. Ele não vem cortando a cabeça de uma vez. Isso os irmãos fazem por nós, os irmãos imaturos, né? Estão aposentando o diabo, tem gente, né? Eu nem estou pagando esse irmão, aí está satanizando a vida do outro lá. Ele não vem cortando a cabeça de uma vez. O diabo vai desgastando pouco a pouco, é assim que ele faz, como uma raposinha, vai comendo. Aos poucos. E ela percebe isso na vida dela. Ela tinha raposinhas na vida dela que ela deixou, que ela não deu valor, que ela falou, não dá nada não. É uma coisa tão pequenininha, tão inofensiva. É só um pecadinho amarelo, né? E ela fala assim pro noivo: apanhai-me essas raposinhas, eu estou com umas raposinhas na minha vida, tira de mim. Apanhai-me essas raposinhas, tira essas raposinhas de mim, está comendo minha vinha. Minha vida espiritual está sendo prejudicada por causa dessas raposinhas. E ela dá um grito para ele: apanhai-me essas raposinhas, arranca esses negócios de mim. Aí ele vai lá e tira. E aí ela cresce para o segundo nível de amor pelo noivo. Olha no versículo 16, capítulo 2, versículo 16. É a segunda declaração que ela faz, que revela um segundo nível de maturidade desse amor dela por ele. Ela cresceu um pouco mais agora nesse amor. Olha só o que ela fala: o meu amado é meu e eu sou dele. Então agora ele não é só meu, eu também sou dele, mas depois dele ser meu. Ele tem um pedacinho de mim. Agora eu já entendi que eu sou dele e ele tem um pedacinho de mim. Mas o eu ainda vem primeiro. O meu amado é meu. Depois eu sou dele, mas só um pedacinho. Mas o eu vem primeiro. Meus sonhos vêm primeiro. Meus planos vêm primeiro. Enquanto ele concordar com a minha vontade, ele tem um pedacinho de mim. Consequentemente, meu irmão, você vai se identificar em algum dos 4 níveis de amor seu, pelo seu noivo, aquele que você diz que você ama. Mas já amadureceu um pouco esse amor pelo noivo. Vamos agora pular para o capítulo 5, versículo 2. Olha só o que está acontecendo aí no capítulo 5, versículo 2. Ela diz assim pro Salomão: eu dormia, mas o meu coração vigiava, velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Sabe quando você está dormindo e o Senhor te acorda
e você tem consciência que é Ele que está te chamando para você ir orar, para você ler a Bíblia. É o que está acontecendo aqui, ó. Eu dormia, mas o meu coração vigiava, estava atenta, o radar estava ligado à voz do meu noivo, ao chamado do meu noivo. Ele pode me chamar de madrugada. Eis a voz do meu amado. Ela escutou, ela acordou, que está batendo. Agora quem vai falar é ele. Ele está na porta, batendo. Olha aí, ó, continuação do versículo 2. Agora quem vai falar é ele. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Olha a resposta dela no versículo 3. Já despi a minha túnica, eu já estou de pijama. Hei de vesti-lo outra vez? Eu já lavei os pés, eu vou sujar de novo? Ela negou. Ele estava na porta chamando e ela negou. Não vou. Sabe quando Deus te chama e você nega? Você fala não? É isso aqui, ó. Isso tem consequência. Assustador. Ela recusou o convite. Eu já sujei meu pé, eu já limpei meu pé, eu vou sujar de novo? Para ir lá atender ele na porta? Eu não. Estou com preguiça. Vou ficar aqui, está frio, vou ficar debaixo do cobertor. Ela negou, ela recusou o chamado, recusou o convite dele. Aí sabe o que aconteceu? Olha no versículo 6, capítulo 5, versículo 6. A hora que ela resolveu abrir a porta para ele, olha só o que aconteceu. Versículo 6. Abri ao meu amado, mas ele já tinha ido embora. Minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não achei. Chamei-o, ele não respondeu. Isso aqui é quando você começa a buscar a presença de Deus, buscar o Senhor, buscar uma resposta, buscar ouvir a voz dele, e você não ouve. Aí você se dá conta que tua vida espiritual começou a secar. Sabe por quê? Porque algum dia lá atrás você negou o chamado dele. Ele falou alguma coisa para você e você negou. Vai fazer um discípulo, vai na reunião, vai ler a Bíblia, vai orar, vem comigo, vai batizar esse aqui, descobre teus dons, perdoa, ama o próximo, jejua, proclama o evangelho para aquele que está ali sentado. Ele fala, só que você nega. Aí sabe o que acontece? Sua vida espiritual começa a secar. A hora que você vai buscar ele, você não acha. Aí bate aquele desespero, né? Tem consequência. Se você negar, tem consequência. Nós não estamos brincando com Deus. Não estamos brincando de ser evangélico. Não somos evangélicos. Quem te chama de evangélico é a revista Veja. A Bíblia chama você de discípulo de Jesus, de filho de Deus. Não somos evangélicos. Não estamos brincando de ser crente. É o que aconteceu com ela aqui, ó. Ela ficou desesperada. Olha o versículo 7. Quem que encontrou ela? Os guardas que rodavam pela cidade. O que aconteceu? Espancaram ela. Feriram-me. Tiraram-me o manto, os guardas do muro. Olha o versículo 8. Ela começa a falar para os irmãos. A sulamita não achou mais o noivo. Aí ela vai correr atrás de quem? Corre atrás dos irmãos, das filhas de Jerusalém. Aí, ó, olha o que ela fala para as filhas de Jerusalém, para os irmãos, para a igreja, versículo 8.
Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, se encontrares o meu amado, que lhes direis? Que desfaleço de amor. Eu quero encontrar ele de novo, eu quero beber essa água outra vez. Eu tenho sede, a chama está se apagando, me ajuda. É isso que está acontecendo aí. Quando você começa a chamar pelo Senhor e Ele não te responde, pode puxar na tua memória aí, algum momento, num passado não muito distante, você negou alguma coisa que Ele te pediu, que Ele te chamou. Aí tua vida espiritual começa a secar. Você fica desesperado. Aí para quem você corre? Para os irmãos. Ajuda eu a achar Deus de novo, não acho mais. E ela começa a procurar a presença de Deus. Aí ela é encontrada pelos guardas da cidade, que espanca ela, dá uma surra nela. Esse é o momento que a gente começa a passar por tribulação, porque a gente negou o chamado dele, não encontrou ele mais. Aí vem tribulação, aí vem pressão, aí vem o diabo, aí vem o pecado, começa a te bater sem dó. Você fica espancado, todo ferido, tudo de novo, tudo aquilo que você viveu lá no campo, ó, parece que você está vivendo de novo no palácio. Só porque você negou. As tribulações, as tempestades da vida começam a te bater sem dó. Você começa a se sentir sozinho. Os irmãos não me ajudam, ninguém me ama. Nada dá certo na minha vida. Vai puxar na tua memória, você negou. Deus chamou, Deus te pediu, você negou. Olha as consequências que dá. E ela vai desesperada para os irmãos, para as filhas de Jerusalém, pedir socorro. No versículo 10, finalmente, graças a Deus, ela encontra ele de novo. Olha o versículo 10. O meu amado é alvo e rosado, mais distinguido entre 10.000. Ela acha ele de novo, ele se deixa achar por ela outra vez. E ela bebe dessa água, dessa fonte mais uma vez. E é aí que sobe o nível de amor. Para o terceiro nível, no capítulo 6, versículo 3. Agora o amor dela por ele amadurece um pouco mais. Depois que você passa por essas tribulações, esse desespero, você pede ajuda para os irmãos, Deus se mostra de novo para você, você acha ele outra vez, aí sobe o nível de amor que você tem por ele. Olha aí, ó, capítulo 6, versículo 3. Eu sou do meu amado, agora eu sou dele primeiro, e depois ele é meu. Está vendo como amadureceu? Amadureceu um pouco mais esse amor. Agora eu já estou entendendo que eu sou herança dele, e depois ele é minha. Os sonhos dele vêm primeiro, a vontade dele vem primeiro. Eu sei que a vontade dele é melhor, mas eu ainda tenho as minhas. Você vê que ela já não é mais tão egocêntrica, tão egoísta. Agora ela já pensa nele primeiro. Ela já busca as coisas dele primeiro. Ela prioriza o propósito, a vontade dele primeiro. Depois o dela. Amadureceu esse amor. No capítulo 6, versículo 6. Olha o que ele fala para ela. Vai falar agora a respeito da maturidade que ela conquistou. Olha no capítulo 6, versículo 6. Ela está falando aqui, ó, os teus dentes são como rebanho de ovelha que sobem do lavadouro, das quais todas produzem gêmeos e nenhuma delas há crias. Dente, irmãos, fala de maturidade. Sabe quando o Leozinho não tem dente ainda, né, Rosana? Tem 2 dentinhos embaixo. A hora que ele tiver todos os dentes permanentes, aí ele já alcançou um nível de maturidade. É o que está acontecendo aqui. Ela alcançou um nível de maturidade que agora ela consegue comer comida sólida, alimento sólido.
Quando ele fala que ela agora tem dente, está falando aquele momento, aquela maturidade que a gente alcança na nossa caminhada como discípulo de Jesus, que a gente já tem dente para comer alimento sólido, não fica só no leitinho. E com essa maturidade, o noivo já consegue compartilhar com ela os problemas que ele tem com a igreja, com as filhas de Jerusalém. Porque agora ela já está se tornando uma parceira dele para ajudar a cuidar dos bebezinhos na fé, dos bebezinhos da corte, do palácio. Ela já está começando a cuidar de vidas. Ela saiu da condição de filhinho, que toma leitinho, que vive para si mesmo, para os seus próprios sonhos e projetos egoístas e egocêntricos, e já está cuidando dos outros. Ela tem dente para mastigar esse alimento sólido. Ela amadureceu. E ele está elogiando ela. Está falando que ela tem maturidade. No versículo 13, olha, o capítulo 6, versículo 13. Quem está falando isso aí agora no versículo 13, irmãos, é o coro. É as filhas de Jerusalém, é o povo que morava no palácio. Olha o que esse povo fala para a Sulamita. Fala assim, ó: volta, volta, Sulamita, para que a gente te contemple. Agora a igreja queria olhar para a Sulamita, porque via na Sulamita as mesmas características e semelhanças do noivo. Elas tinham desejo de olhar para a Sulamita, porque quando olhava para a Sulamita, via mansidão, via humildade, via serviço, via amor, via perdão, via santidade, via pureza. Via a imagem e semelhança do noivo nela. Então a igreja, o povo que vivia no palácio já desejava olhar para a Sulamita. Ela já não estava mais queimada do sol, das tendas de Quedar, ferida, machucada. Ela já estava parecida com o noivo. E a igreja viu isso. Olha no capítulo 6, versículo 11. Olha o que fala aí, ó. A Sulamita está falando: desci ao jardim das nogueiras para mirar os renovos do vale, para ver se brotavam as vides, se floresciam as romeiras. Ela está preocupada com frutificação. Ela queria ver os renovos. Ela queria ver se brotava, ela queria ver se florescia. Ela já estava semeando. E ela estava observando a semeadura dela, se ela ia colher renovos, frutos. Ela já está preocupada com frutificação, ela está pregando o evangelho, ela está falando de Jesus, do noivo dela para as outras pessoas. Ela não fica mais perdida no egocentrismo dela. Ela olha além de si mesma, para as necessidades das pessoas e ajuda. Ora, abençoa, profetiza, proclama. E aí, sabe o que acontece? O nível de amor dela pelo noivo finalmente amadurece. Finalmente se consolida. No capítulo 7, no versículo 10. Olha o que ela fala aí. Eu sou do meu amado. Se entregou totalmente. Eu sou totalmente dele. Eu me entrego por inteiro. Eu sou do meu amado. Ela desapareceu nessa declaração. O egocentrismo dela desapareceu nessa declaração. Eu sou do meu amado. O meu sonho está na vontade dele. Eu vivo para ele. Eu vivo para fazer a vontade dele. É só ele que importa. Eu não tenho tempo para olhar
para mim, para o meu egoísmo. Eu esqueci de mim mesma, porque eu estou apaixonada pelo noivo. Sulamita, sabe o que significa? É o feminino de Salomão. É onde Deus quer nos levar, em nos tornarmos um só espírito com Ele. No capítulo 7, no versículo 11 e 12, olha o que ela fala para o noivo. Vem, amado meu, vamos para o campo. Ela está chamando ele para ir proclamar no campo. Vem, amado meu, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias, levemo-nos cedo de manhã. Ela está chamando ele de manhã para orar agora. Para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se tem fruto para a gente colher, para a gente batizar, para a gente cuidar. Vamos, noivo, está esperando o quê? Você consegue ver a paixão, aquele fogo cerrado no peito dela? Capítulo 7, versículo 13, ela fala assim: as mandrágoras exalam o seu perfume, e as nossas portas a toda sorte de excelentes frutos. Ela deu frutos. Frutos novos e frutos velhos eu te reservei, ó amado. Você vê que ela deu fruto velho, antigo, e deu fruto novo. O fruto antigo dela permaneceu, não se perdeu. Só que ela ainda dá frutos novos. Ela não fica só com os frutos velhos. Os frutos velhos dela não se perdem pelo caminho. E os frutos novos ela também dá. Porque o amor dela por ele amadureceu. Ela sabe hospedar a presença dele. O perfume. E esse noivado não é estéril. Dá fruto, frutos velhos e frutos novos. Os frutos velhos que ela deu permaneceram. Fala de um ventre ministerial maduro. Frutos que permanecem. Frutos velhos que permanecem. Eu te reservei. No capítulo 8, no versículo 7, agora ela fala do amor maduro por ele. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria tudo desprezado. Olha que amor maduro, duradouro. Começou frágil, mas agora é forte, está consolidado. Ela está no fim da jornada dela como noivo. E apesar de tudo que ela passou, ela está terminando bem. Porque nem tudo aquilo que começa bem, termina bem. E nem tudo aquilo que começa mal, termina mal. Ela começou mal, mas terminou bem. Que amor